A história de Moisés é uma das mais icônicas e reconhecidas na Bíblia, marcada por eventos poderosos e profundo simbolismo espiritual. Mas um aspecto muitas vezes esquecido desta história diz respeito à vida de seus filhos Gershom e Eliezer. Muitos conhecem Moisés como o libertador do povo hebreu, aquele que desafiou Faraó e guiou os israelitas através do Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas os filhos de Moisés parecem ter sido quase esquecidos nas páginas da história sagrada. Como será que os descendentes de uma das figuras mais importantes da Bíblia permanecem tão misteriosos e pouco mencionados? Por que Gershom e Eliezer não aparecem no centro das histórias do Êxodo que forjaram a identidade do povo de Israel? Refletir em profundidade sobre o significado e o legado da história de Moisés. Gershom e Eliezer não são simples personagens secundários. São parte integrante da linhagem de Moisés e de sua vida, embora pouco documentada. Implicações significativas: o que aconteceu com eles durante os eventos cruciais que marcaram a história do Êxodo, porque suas histórias não foram mais contadas. Essa escuridão em torno de sua existência nos convida a refletir sobre o valor de cada vida, mesmo aquela que permanece nas sombras. Neste vídeo procuraremos esclarecer a história de Gershom e Eliezer, explorando o significado de sua experiência e o impacto que tiveram na história bíblica, embora indiretamente, à medida que avançamos. Nesta exploração tentaremos entender como as vidas de Gershom e Eliezer foram influenciadas pelo exílio de Moisés e pela força de sua mãe Sora, também conhecida como Cipora. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos pular direto para o tema. A vida de Moisés é uma história rica e complexa que se passa em um dos mais eventos tumultuados da história antiga. Nascidos em uma era de opressão e sofrimento, Moisés representa não apenas a libertação, mas também a transformação e a fidelidade a Deus. Sua história começa no Egito, onde os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, viveram como escravos sob o reinado de um faraó. Temendo seu crescimento demográfico, os gritos dos israelitas subiram ao céu, ressoando nas suas planícies e no seu sofrimento enquanto eram forçados a trabalhando em condições desumanas. A opressão foi tão extrema que o faraó ordenou a morte de todos os hebreus recém-nascidos, temendo que o aumento da sua população ameaçasse o seu poder. É neste contexto sombrio que meu filho de Amram e membro Ióqued da tribo de Levi, desde o início sua vida é marcada por intervenções divinas. Salvo da morte, ele é colocado em um cesto e depositado nas águas do Nilo, onde é encontrado pela filha do faraó. Criado como príncipe egípcio, Moisés gozou de todos os privilégios da corte, recebendo uma educação e cuidados que contrastavam profundamente com o sofrimento do seu povo. No entanto, a tensão entre as suas origens hebraicas e a sua vida de luxo pesou fortemente na sua consciência. Aos 40 anos, a vida de Moisés toma um rumo radical. Por sua vez, depois de testemunhar um egípcio batendo em um hebreu, Moisés se torna um homem de ação e, no momento de raiva, mata o agressor. Temendo as consequências de seu ato, ele foge em direção a Midian, uma terra estrangeira que representa ao mesmo tempo um refúgio e um exílio. Esta passagem de príncipe a pastor de ovelhas num deserto árido é significativa. Moisés, agora estrangeiro, vive longe dos luxos do Egito, descobrindo a simplicidade e a solidão. É neste ambiente que se encontra a casa com a filha de Cipora de Jetro, um sacerdote midianita, e começa uma nova vida como pai. O nascimento de Gershom e Eliezer, filhos de Moisés, ocorre em um contexto de êxito e transformação que molda não apenas a vida de Moisés, mas também a identidade de seus filhos. Após a fuga do Egito, Moisés se instala em Midian, uma terra estrangeira longe da opressão sofrida por seu povo. Neste deserto árido, ele encontra proteção e apoio e se casa com Tsipora, filha de Jetro, o sacerdote midianita. Durante este período de adaptação, Tsipora dá à luz a Gershom e a Eliezer, 2 filhos que carregam não só a herança do pai, mas também os desafios, complexidades da sua situação familiar. O nome Gershom, dado ao mais velho, significa estrangeiro ou exilado. Esta escolha é profundamente significativa, refletindo o estado de espírito e identidade de Moisés neste momento crucial da sua vida. Depois de ter sido educado como príncipe no Egito, desfrutando de todos os privilégios que isso implicava, Moisés foi forçado a renunciar a este luxo e estátua, tornando-se um sem-teto, um exilado em uma terra estrangeira. O nome Gershom encapsula esse sentimento de desenraizamento e isolamento que Moisés experimentou, simbolizando tanto sua condição de estrangeiro em Midian quanto seu vínculo com o povo hebreu que ele sabia que ainda sofria no Egito. Esta escolha do nome sugere que, mesmo em plena adaptação a uma nova vida, Moisés nunca esqueceu suas origens nem os sofrimentos de seu povo. Ele carrega consigo a dor de ser um estranho,
Um homem que não se encaixa totalmente em nenhum lugar, evocando um tema comum nas histórias bíblicas onde muitos heróis enfrentam crises de identidade. A vida de Gershom como o filho de Moisés seria inseparável da luta pela liberdade e da busca de pertencimento que caracterizaria a vida de seu pai. O nome Eliezer, dado ao segundo filho, carrega uma mensagem de esperança e dependência. Para com Deus significa meu Deus é ajuda ou Deus é minha ajuda. Este nome testemunha a intervenção divina que Moisés começa a perceber em sua vida mesmo no exílio. Através deste nome, Moisés expressa sua gratidão e sua confiança em Deus, reconhecendo que apesar das provações ele se beneficia de um apoio superior. Esta escolha do nome para Eliezer reflete a transformação espiritual que Moisés experimenta em Midian, onde a simplicidade da vida pastoral e a solidão do deserto oferecem-lhe momentos de reflexão e autodescoberta. Portanto, estes dois nomes não são simples rótulos, mas símbolos das realidades profundas que permeiam a vida de Moisés e sua família. Enquanto Gershom representa a luta interior de um homem que teve renunciar à sua identidade egípcia e ao conforto que ela lhe trouxe, Eliezer encarna a esperança de um futuro melhor baseado na confiança em Deus. Este reconhecimento da intervenção divina é um tema recorrente na vida de Moisés, que mais tarde se tornou o libertador do seu povo, guiando-os através do deserto até a terra. A vida prometida de Moisés em Midian marca um período crucial de transição e transformação não só para ele, mas também para seus filhos Gershom e Eliezer. Depois de um jovem cercado de luxo na corte egípcia, Moisés de repente se vê desenraizado, forçado a reconstruir sua vida de uma forma totalmente diferente. A vida simples de um pastor em Midian torna-se um catalisador para seu crescimento pessoal e espiritual, moldando a identidade de sua família. Neste contexto de exílio por aproximadamente 40 anos, Moisés vive em Midian longe de privilégios e confortos. O fato de ter conhecido no Egito essa simplicidade de vida o fez descobrir uma nova realidade. Ele se tornou responsável por liderar os rebanhos para enfrentar os desafios do deserto e levar uma existência humilde e profundamente ligada à natureza. A rotina pastoral, longe da agitação das cidades e palácios, oferece a Moisés uma nova perspectiva de vida e liderança. Nas vastas extensões do deserto, ele aprende a ouvir, a observar e compreender as nuances do ambiente que o rodeia. Este tempo de reflexão e solidão também o prepara para o papel que Deus reserva para ele como líder do povo hebreu. A vida de Moisés como pastor tem impacto direto na formação de Gershom e Eliezer. Os meninos crescem com um pai que agora se destaca menos como príncipe e mais como um líder humilde e atencioso. Ele vê Moisés trabalhando duro e agarrando a importância do cuidado com paciência e resiliência. Esta vida simples no coração do deserto oferece-lhes lições valiosas sobre a dignidade do trabalho e a responsabilidade para com os seres vivos, mesmo que sejam apenas ovelhas. Este ambiente lhes ensina também a conexão com a criação e a importância de liderar com compaixão. No entanto, o exílio de Moisés longe do seu povo e das suas tradições tem um impacto significativo na identidade dos seus filhos. Gershom e Eliezer crescem num mundo estranhamente afastado da cultura hebraica. Eles não estão imersos nas tradições rituais e ensinamentos que estruturam a vida do povo israelita. Em vez disso, sua educação é influenciada pelos valores e costumes midianitas. Esta ausência de um contexto cultural e social propriamente hebraico pode tê-los tornado a experiência mais complexa, porque, embora sejam descendentes de hebreus, sua formação e suas experiências estão ancoradas em um mundo diferente. À medida que os filhos de Moisés se desenvolvem, eles também são influenciados pela figura de sua mãe. Zipora. A história de Moisés é inseparável da de sua esposa, uma mulher cuja força, coragem e fé desempenham um papel central na história bíblica. Zipora, filha do sacerdote Jetro de Med, é uma figura complexa e significativa na vida de Moisés, especialmente durante este período em que ele falece de príncipe do Egito a Berge. Antes de se tornar libertadora do povo hebreu, seu papel não se limita ao âmbito familiar. Ela é uma companheira que compartilha tanto as lutas quanto as vitórias de Moisés. Quando Moisés foge do Egito, ele encontra refúgio em Midian, onde conhece Zipora. A acolhida que ela e suas irmãs lhe dão simboliza um momento de redenção na vida de Moisés, que então escapa de um passado atormentado ao se casar com Zipora. Moisés encontra não apenas uma companheira, mas também uma mulher que é parte integrante de sua jornada espiritual e de sua missão. O relacionamento deles é uma colaboração e Zipora se torna uma força estabilizadora para Moisés, especialmente durante períodos de incerteza e conflito. Além de um dos episódios mais significativos na vida da família de Zipora e de Moisés envolve sua irmã, um evento que destaca ainda mais a importância da comitiva familiar na jornada excepcional de Moisés. A
História de Miriam, a irmã de Moisés, participa do desafio e das vitórias do povo hebreu, revelando não só o papel crucial que ela tocou, mas também a influência de sua mãe Yoqued e de sua esposa Tsipora. Miriam, a mais velha de Moisés, esteve presente nos momentos de RC na vida de seu irmão e na trajetória de Israel. Sua vida é marcada pela coragem, liderança e um momento de queda que a levou à lepra, seguida de uma cura que testemunha a misericórdia de Deus desde a infância. Miriam afirma-se como uma figura forte e protetora quando Moisés é colocado num cesto e colocado no Nilo para escapar do decreto do faraó de exterminar todos os meninos hebreus. É Miriam quem segue a arca até que a filha do faraó a descobre habilmente. Ela se aproxima da princesa e se oferece para encontrar uma babá hebraica, permitindo assim a sua própria mãe Yoqued socorrer e levar cuidado de Moisés. Este gesto revela não só a coragem de Miriam, mas também a sua capacidade de interceder para proteger a vida de seu irmão em um momento de grande perigo. Ao longo do tempo, Miriam se torna uma profetisa e líder respeitada entre os hebreus. Acompanhando Moisés e Arão em sua missão de libertação, ela desempenha um papel fundamental durante o êxodo, liderando mulheres hebreias em danças e cantos após a travessia do Mar Vermelho, celebrando a vitória sobre os egípcios. O canto de Miriam, que exalta a ação de Deus na libertação de Israel, é uma das expressões mais poderosas de louvor e gratidão na Bíblia, destacando sua importância como figura central de adoração. No entanto, a história de Miriam também inclui um momento de grande provação. No livro de Números, capítulo 12, uma passagem registra sua crítica a Moisés por se casar com uma mulher cusita. A insatisfação de Miriam e Arão com a liderança de Moisés causa um conflito que resulta em uma severa repreensão de Deus como resultado de sua ação. Miriam está acometida de febre, doença que a isola da comunidade e a priva temporariamente de seu lugar entre o povo. Este episódio é significativo não só pela gravidade, mas também pela dinâmica familiar e pela intercessão de Moisés, que destaca enquanto Miriam vive a dolorosa realidade da lepra. É Moisés quem se dirige a Deus em oração para pedir a cura da sua irmã, não só súplica por ela, mas manifesta amor e preocupação. Recordando a profundidade dos laços familiares apesar dos conflitos, a resposta de Deus é cheia de poder. Embora Miriam deva passar um tempo de isolamento, a sua cura está assegurada e ocorre após 7 dias, quando as pessoas recebem a instrução para continuar a sua jornada. Neste momento, o papel de Tsipora também assume todo o seu significado, embora sua presença não é explicitamente mencionada neste episódio. Como esposa de Moisés e mãe de seus filhos, Tsipora personifica a continuidade da fé e do cuidado dentro do lar. Sua força reflete o compromisso de Moisés e de sua família com a missão divina. Como Miriam, ela é uma mulher de fé e resiliência, apoiando Moisés em sua jornada, e seu papel como mãe destaca a importância de fortalecer os laços familiares em tempos de crise. Podemos imaginar que, como se diz que Moisés orou por Miriam, Tsipora também esteve presente, proporcionando apoio e solidariedade à família, reforçando assim a ideia de que a cura de Miriam não foi apenas uma questão de recuperação física, mas também de restauração dos laços familiares e comunitários. Portanto, não representa apenas um retorno à saúde, mas também restauração de seu papel como líder e profetisa entre os hebreus. Ao recuperar seu lugar, seu status é reafirmado e a história de sua punição torna-se um lembrete de que mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem vacilar e ter que suportar as consequências. A intercessão de Moisés enfatiza a importância de compaixão e perdão tanto na família como na comunidade. Mas nem tudo corre tão facilmente. Esta história tomaria um rumo inesperado, separando Moisés da sua esposa e da sua família. O chamado divino de Moisés durante o encontro com a sarça ardente não apenas marca o início de sua missão monumental para libertar os israelitas da escravidão no Egito, mas também desencadeia uma série de mudanças profundas e duradouras na dinâmica familiar, à medida que Moisés é escolhido por Deus para guiar seu povo. Sua vida antes centrada sua família e sua rotina como pastor em Midian, e agora repleta de responsabilidades e desafios que exigem toda a sua atenção. Essa transição levanta questões emocionais e práticas que afetam não apenas Moisés, mas também sua esposa Zípora e seus filhos Gerson e Elier. Quando Deus chama Moisés, ele não apenas lhe confia uma missão grandiosa, mas também coloca sobre seus ombros o peso da direção e da responsabilidade. Moisés, um homem já maduro e experiente, deve enfrentar as expectativas de Deus, enfrentar o faraó, um líder poderoso e tirânico, e liderando um povo escravizado por gerações. Este fardo é esmagador e a natureza do chamado divino leva Moisés a priorizar a
Libertação de seu povo, o que inevitavelmente o separa de suas obrigações como marido e pai, a urgência de sua missão sagrada o força a definir o liberdade dos israelitas em primeiro plano, levando a uma separação emocional e física da sua família. As implicações desta separação são complexas. Em primeiro lugar, a relação entre Moisés e Tsipora é profundamente afetada. Tsipora, mulher forte e determinada, vê o seu marido assumir um papel que os afasta um do outro. Ela deve assumir a responsabilidade por seu filho, enquanto Moisés embarca em uma missão que exige toda a sua atenção e presença. A decisão de Moisés de inicialmente levar sua família para o Egito reflete seu desejo de mantê-los perto dele. Mas esta tentativa de manter a unidade familiar rapidamente se torna impraticável face ao perigo crescente devido ao confronto com o faraó. Consciente dos riscos para a sua família, Moisés toma a decisão de enviar Tsipora e os seus filhos de volta para Midian. Uma escolha que ilustra a seriedade da sua tarefa e o peso do chamado divino, que é um desafio para ele. Esta separação gera um conjunto de dilemas emocionais para cada um deles. Moisés, como pai, provavelmente sente um intenso conflito interno ao deixar para trás seus filhos e sua esposa em uma situação vulnerável sem saber se ele os ver novamente. O sentimento de abandono e a culpa de estar em uma missão divina enquanto sua família permanece segura são desafios emocionais pesados que podem afetar sua eficácia como líder. A dor da separação pode surgir em momentos de dúvida e fraqueza, empurrando-o para perguntar se ele está realmente fazendo a escolha certa ao sacrificar a unidade familiar pela libertação dos hebreus. Para Tsipora, esta situação de separação com os filhos também é um ponto importante. Ela deve enfrentar a incerteza e o medo do futuro, enquanto mantém um lar em um ambiente difícil. Eles se veem obrigados a assumir um papel ainda mais ativo e forte, enfrentando a ausência de Moisés e garantindo que seus filhos sejam criados com valores e ensinamentos hebraicos mesmo em um ambiente midianita de força. A resiliência de Tsipora é palpável, mas a situação continua difícil porque a incerteza sobre o regresso de Moisés e os perigos potenciais para ela e os seus filhos pesam emocionalmente sobre ela. De volta ao Egito após o chamado de Deus da sarça ardente, este momento, que deveria ter sido um sinal de esperança e redenção, é marcado por um incidente confuso enquanto Moisés e sua família estão no caminho que Deus procura para matá-lo. A passagem bíblica, embora enigmática, mostra Moisés visivelmente confuso e desconcertado pela fúria de Por outro lado, Tsipora, com força e determinação, intervém rapidamente em um momento de crise. Ela então pega uma pedra afiada e circuncida seu filho Gershom, tocando os pés de Moisés com o prepúcio. Este ato não apenas salva a vida de Moisés, mas também revela a profundidade da compreensão espiritual e coragem de Zípora. A circuncisão, estabelecida como mandamento de Deus com Abraão, simboliza a obediência à aliança. O gesto de Zípora circuncidar o seu filho em plena tensão realça a importância da obediência à lei divina, mesmo quando envolve desafiar as normas estabelecidas. Este acto testemunha a profunda fé de Tsipora e a sua compreensão das questões espirituais deste momento. A presença no momento tão crítico não só realça a sua força, mas também ilumina o papel que as mulheres desempenham nas histórias bíblicas, muitas vezes subestimadas ou ignoradas. A fé e a força de Tsipora também influenciam profundamente a formação de seus filhos Gershom e Eliezer, criados por ela. Que mostra um profundo compromisso com Deus e com as tradições hebraicas. As crianças absorvem não só as histórias do Egito e do povo hebreu, mas também a sabedoria e os valores de sua mãe. A educação que recebem, embora em um ambiente distante do centro de a vida hebraica, está imbuída de um forte sentido de moralidade e devoção transmitido por Tsipora. Além disso, a presença de Tsipora como uma mulher forte e determinada serve de modelo para Gershom, e que ele vê em ela é um exemplo de resiliência e coragem, qualidades que se tornarão essenciais na história de seu pai e indiretamente em suas próprias vidas. O fato de ela ter enfrentado uma situação tão crítica com determinação e fé pode muito bem ter plantado neles as sementes de confiança e devoção. Assim, a família de Moisés, guiado por um homem chamado por Deus e apoiado pela força de uma mulher corajosa, reflete uma Tsipora dinâmica, rica e complexa. Pois esposa e mãe não é simplesmente uma personagem secundária, ela é protagonista de sua própria história, cuja ação e a fé têm um impacto duradouro. O episódio da circuncisão, com o seu profundo significado espiritual, vai além da simples obediência à lei. É o testemunho do papel vital que Tsipora desempenha na proteção e preservação da herança familiar de Moisés.
Graças a Tzipora, a história de Moisés leva a nova profundidade, revelando que os verdadeiros heróis muitas vezes ficam nas sombras agindo com fé e coragem em momentos cruciais. À medida que os acontecimentos se desenrolam, a separação e as novas dinâmicas familiares impactam profundamente a experiência de Gershom e Eliezer, criados longe de seus pais. Eles enfrentam o desafio de compreender sua identidade e a herança que receberam. A ausência de Moisés em momentos-chave do Êxodo significa que os meninos não só carecem da orientação do pai, mas também se encontram tão distantes de a história de libertação e cultura que Moisés está liderando. Esta desconexão pode deixar traços na formação de sua identidade, tornando-se assim um tema central em suas vidas. A decisão de Moisés de se afastar de sua família para responder a um chamado divino reflete as complexidades da liderança espiritual. Ele deve equilibrar as suas responsabilidades como libertador com os seus papéis como pai e marido. Uma tarefa difícil que levanta dilemas morais e emocionais. Este conflito ilustra os desafios enfrentados por muitos líderes espirituais chamados à missão sagrada, onde a vida pessoal muitas vezes entra colidindo com as exigências da sua missão. A separação de Moisés da sua família não é, portanto, apenas uma questão de distância física, mas um lembrete das profundas responsabilidades que acompanham a chamada divina e os sacrifícios que dela decorrem. Filhos de Moisés levanta reflexões sobre a continuidade da linhagem e sobre o impacto desses personagens muitas vezes esquecidos na história do povo de Israel. Embora a história bíblica se concentre principalmente nas façanhas de Moisés, a menção de seus filhos se torna mais visível em passagens como as da Primeira Crônica, onde encontramos um registro de sua descendência. Este livro, que detalha amplamente as genealogias do povo de Israel, oferece uma visão geral do papel de Gershom e Erna, estrutura mais ampla da nação israelita. Nas Primeiras Crônicas 23, 14 e 17 é dito sobre Moisés, homem de Deus. Seus filhos foram contados na tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Esta citação não apenas confirma a continuidade da linhagem de Moisés, mas também destaca a importância de seus filhos na genealogia levítica. Embora não assumisse papéis visíveis de liderança, era parte integrante da estrutura sacerdotal que Deus havia instituído para seu povo. A inclusão de Gershom e de Eliezer na tribo de Levi sonhou com um significado profundo. A tribo de Levi, escolhida por Deus para o serviço no tabernáculo e depois no templo, se distinguia das outras tribos de Israel. Os levitas não recebiam território como herança, mas dedicavam-se ao serviço sagrado, responsáveis pelas oferendas e funções essenciais ligadas à adoração e culto. Este papel implicava grande responsabilidade espiritual e proximidade com a presença de Deus, conferindo assim uma dignidade particular à sua linhagem. Assim, embora Gershom e Eliezer sejam não reconhecidos como líderes carismáticos ou profetas, a sua identidade como levitas deu-lhes importância espiritual e histórica. Através da sua integração na tribo de Levi, sugere que continuaram a exercer funções importantes dentro da comunidade israelita. O facto de os descendentes de Eliezer e Gershom aparecerem nas listas genealógicas das crônicas mostra que, mesmo nas sombras, as suas vidas e as suas contribuições foram significativas. É provável que desempenhassem papéis de apoio durante as cerimônias de culto, ajudando a preservar as tradições essenciais à identidade israelita. A linhagem de Gershom e Eliezer também revela uma verdade importante relativa à história do povo de Israel. Todos aqueles a quem Deus os apelos para desempenhar um papel no seu plano não estão necessariamente no centro das atenções. A história da salvação é tecida a partir de múltiplas experiências e muitos são aqueles que, embora em segundo plano, desempenham um papel crucial. Gershom e Eliezer, apesar da sua ausência no drama das histórias da vida de Moisés, o Êxodo, simbolizam todos aqueles que com fidelidade e devoção perpetuam a herança espiritual de seus pais e avós, contribuindo assim para a vitalidade e continuidade da fé do povo. Que os levitas foram responsáveis por preservar a lei, de transmitir os ensinamentos de Deus e garantir que o culto fosse conduzido de acordo com as instruções divinas. Esse papel foi fundamental para a formação da identidade de Israel, especialmente após a entrada na Terra Prometida e em tempos de crise de fé e identidade. Os descendentes de Gershom e Eliezer estavam, portanto, no linha de frente para preservar as tradições e práticas religiosas que moldam o futuro da nação. O silêncio em torno de Gershom e Eliezer na história bíblica é um mistério que nos leva a refletir sobre a dinâmica familiar, as prioridades da história sagrada e as vozes muitas vezes abafadas. A sua ausência desperta a curiosidade e convida-nos a questionar o que realmente aconteceu a estes jovens e por quê suas histórias não são mais documentadas nas Escrituras. À medida que a história avança em direção aos eventos-chave do Êxodo,
A ausência de Gershom e Eliezer torna-se cada vez mais notável durante o retorno de Moisés em Egito para enfrentar o faraó. Seus nomes não são mencionados. O mesmo acontece com episódios decisivos como a travessia do Mar Vermelho ou a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. O fato dos meninos não estarem presentes nesses momentos fundadores, surpreendentes, e levanta questões sobre onde estavam Gershom e Eliezer durante essas experiências transformadoras. Se ele era Midian sob os cuidados de Tipora enquanto seu pai guiava seu povo para a liberdade, se ele tivesse permanecido no Egito, longe de Moisés. O momento em que Moisés encontra seus filhos Gershom e Eliezer é imbuído de emoção e significado, simbolizando não apenas a alegria da reunião familiar, mas também o peso das responsabilidades assumidas por Moisés em sua missão de libertador após anos de separação durante os quais Moisés foi dedicado a cumprindo o chamado divino para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Este retorno representa um marco importante para sua família e um ponto de viragem na história da nação israelita no contexto das histórias bíblicas. A primeira menção do retorno de Moisés para sua família ocorre após a travessia do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel está finalmente livre da opressão egípcia, a travessia de Moisés no deserto é pontuada por desafios, provações, e a presença de sua família simboliza sua humanidade dentro de uma missão divina. É neste quadro de libertação que o sogro de Moisés se torna uma figura crucial. Ele leva Cipora e os filhos de Moisés a encontrá-lo, reconhecendo a importância da família no contexto de o chamado de Moisés. A vida de Gershom e Elis, os filhos de Moisés, pode parecer ofuscado pelas grandes narrativas do êxodo e da libertação do povo hebreu, mas sua existência discreta oferece lições profundas e reflexões significativas sobre a natureza do serviço divino e da aplicação. Embora muitas vezes esquecidos nas páginas da história, Gershom e Eliezer ilustram o valor precioso dos papéis silenciosos e do serviço nos bastidores. Uma verdade que ressoa ao longo da história da fé e em muitas vidas. Na realidade, nem todos são chamados a brilhar sob os holofotes. Muitos são chamados a trabalhar nas sombras, contribuindo de forma não visível ou imediata. O papel de Gershom e Eliezer na linhagem levita é um exemplo claro da importância do serviço discreto para a continuidade e vitalidade da comunidade. Isto ensina-nos que o valor de uma vida não se mede apenas pelo reconhecimento público, mas também pela lealdade e compromisso com as responsabilidades que nos são confiadas, qualquer que seja o grau de visibilidade de mais vidas de Gershom e Eliezer ilustra a ideia de que todos têm um papel único no plano de Deus. Cada pessoa, independentemente de seu status ou visibilidade, é parte integrante do grande quadro da história da salvação. O chamado de Deus se manifesta de diversas maneiras e contextos e nem sempre está associado a funções de liderança ou notoriedade. O exemplo de Gershom e Eliezer nos lembra que mesmo nas sombras, a contribuição de alguém pode muitas vezes ser significativa para o desígnio divino. Serviços mais humildes, aqueles que não atraem a atenção, apoiam a construção da fé e da comunidade. Isto é verdade tanto para a vida da igreja como para a vida familiar, onde os pequenos actos de amor, de dedicação e compromisso moldam o caráter e a espiritualidade das gerações futuras. Fidelidade ao chamado de Deus, independentemente da visibilidade, é uma lição central que pode ser aprendida com as vidas de Gershom e Eliezer. Moses, ao responder ao chamado de Deus para libertar o povo de Israel, fazendo sacrifícios que afetou profundamente sua família e sua vida pessoal, ele aceitou esse chamado não com a certeza do sucesso ou do reconhecimento, mas com profunda confiança na providência divina. Essa fé e essa determinação ressoam na vida de seus filhos que, bem menos expostos ou renomados, talvez tenham continuado seu serviço e sua honra para com Deus, da maneira que Gershom e Eliezer encarnam todos aqueles que trabalham com fidelidade e humildade, sem brilho, mas com fé inabalável. Ele lembra que no plano de Deus cada papel, seja ele visível ou oculto, é portador de significado e contribui para a concretização do desígnio divino. Refletindo sobre a vida de Gershom e Eliezer nos convida a reconhecer e valorizar seus papéis que muitas vezes permanecem nas sombras. Em nosso mundo moderno conhecemos tantas pessoas cujas contribuições, embora discretas, são essenciais para o bem-estar da família e da igreja de sua comunidade. Os pais que criam seus filhos com valores fortes, os professores que dedicam suas vidas à formação da próxima geração e aqueles que atuam em funções de apoio dentro da igreja, todos desempenham papéis inestimáveis. Embora silenciosos, as lições que aprendemos com Gershom e o interlocutor nos encorajam a ser fiéis ao nosso próprio chamado, independentemente do tamanho ou da aparente insignificância de nosso papel.
permanecer fiéis ao que Deus nos pede, mesmo na ausência. Aplausos ou reconhecimento são uma maneira de honrar nosso compromisso com Ele e com nossa comunidade. A vida dos filhos de Moisés nos inspira a agir com integridade, mesmo longe dos holofotes, lembrando-nos que todo ato de serviço e amor contribui para o grande desígnio de Deus. Portanto, ao refletir sobre a vida de Gershom e Ezer, somos chamados a valorizar a diversidade dos papéis que desempenhamos e a reconhecer que no centro dos momentos tranquilos da vida Deus atua de uma forma significativa que cada um de nós em nossa vida diária tem a oportunidade de sermos portadores de luz mesmo sem estarmos sob os holofotes. Que todos possamos meditar sobre a importância de cada papel, reconhecer a dignidade de cada serviço e permanecer fiéis à nossa vocação, por menor que seja aos olhos do mundo, porque no quadro geral da vida e de fé até o mais discreto pode deixar uma marca indelével na história divina. E você tem experiências que ressoam com esta história? Compartilhe-as conosco nos comentários. Obrigado por ouvir. Deus te abençoe e até breve.